O dólar comercial encerrou os negócios em alta essa semana. Já a bolsa fechou em forte queda de 1,33% aos 118 mil pontos. O recuo veio no mesmo dia em que um levantamento revelou a saída de 24 bilhões de reais em investimentos estrangeiros do mercado de ações do Brasil em 2024, no pior resultado em 9 anos. Em entrevista ao Thiago Berreich, Dória Kramer, o economista e professor da Faculdade do Comércio, Rodrigo Simões, defendeu o maior controle das contas públicas para a retomada da confiança no país. Acompanhe. Ano novo e questões velhas, porque o mercado financeiro esteve de novo de olho especulando sobre corte de gastos do governo e, obviamente, as questões internacionais. O que mais pesou nessa sexta-feira, de uma certa maneira, ainda uma semana muito fraca nos negócios, né, professor? Exato, muito bem. O que acontece é o que a gente chama em economia, Tiago, de agenda esvaziada, tá? Uma semana fraca, sem muitos indicadores. E essa questão da retirada, tá, de dólares do país, do Brasil, eu elenquei aqui, separei para a nossa audiência, Tiago, pelo menos 5 pontos, para deixar bem claro o que funciona, né? O que causou essa retirada. A primeira é uma crise de confiança fiscal, tá? Que vem aí sobre as contas públicas, com previsão aqui de resultado nominal esse ano em 8,38% do PIB, ou seja, 8% do PIB, que é a dívida do país, né? O déficit nominal, incluindo os juros, é um valor muito alto. Segundo ponto, custo de rolagem, 10%, baixa liquidez dos ativos da Bolsa também contribuíram. Alguns analistas falam que faz parte da sazonalidade do mês de dezembro, mas não, porque em dezembro do ano passado nós tivemos uma entrada positiva de 13 bilhões e esse mês tivemos uma saída de 24 e, por fim, o que deixou o pessoal também um pouco desconfiado foi esse consumo das reservas internacionais em 23 bilhões, mais ou menos, de dólares, tá? Que foi usado para acalmar a cotação da moeda. Então, assim, deixou o mercado ruim, sabe? Desde o final do mês passado, e a gente ainda segue nessa crise ruim de confiança, tá, Thiago? Professor, vou chamar a Dora Kramer, nossa comentarista, quer fazer a próxima pergunta. Dora? Olha só, o governo adora dizer que os números, exibir números ótimos do PIB, disso e daquilo, e que os números ruins sobre juros e dólar são consequência de uma conspiração interna do mercado. Agora, esse número vem de fora, 24 bilhões de retirada. O senhor acha que o governo, finalmente, diante disso, vai se render à voz dos fatos ou vai alegar que há uma conspiração internacional contra o governo brasileiro? Eu penso que o governo ele vai ter que se render realmente aos fatos. Por quê? Porque senão vai ser um próprio tiro no pé. Lula está pensando na reeleição, tá? Com todo o seu corpo ali político, e o Brasil, Dora, está chegando num ponto em que está muito claro, apesar de alguns dados estarem, né, estarem positivos na economia, um baixo número de desemprego, um crescimento do PIB, mas a gente também tem uma outra parte da casa que precisamos consertar, que precisamos corrigir, e isso está pesando, tá, para o governo em si. Eu tenho conversado com alguns secretários aqui no meu círculo de relacionamento, até mesmo na Faculdade do Comércio, e sente que tem ali um certo incômodo. Então, vejo que sim, Dora, esse ano de 2025, um ano difícil, com a entrada do Galípolo, ou põe a casa em ordem, ou não vai ter jeito, né? Vai ficar cada vez mais difícil essa viabilidade política para ele em 2026, Dora. Ô professor, o que vai ser mais primordial para o dólar ceder de uma vez? Porque o dólar não sai mais nesse patamar 6, 6,15, 6,20. Muitas vezes sobe até mais do que isso, mas acaba cedendo no fechamento do dia. O que vai ser mais primordial para que a moeda americana volte talvez abaixo dos R$5 ou não dos R$6, né? Abaixo dos 6 ou não volta mais, professor? Olha, é uma pergunta que a gente pode ter dois destinos aqui, dois caminhos para a resposta, tá? O primeiro ponto, que pode ser uma contribuição positiva para que a moeda baixe o valor dela, é se a gente, em 2025, Thiago, tiver uma boa safra
de grãos do agronegócio, tá? Por quê? Porque aí você aumenta as exportações, entra mais moeda no país, contribui para quê? Com mais dólar oferta, fica melhor, o preço da moeda cai, e isso contribuiria positivamente. Do outro lado, se isso não acontecer, só sobra um caminho. O Brasil buscar uma meta, tá, de superávit primário, bater essa meta, ou seja, ficar ali no 0 a 0 ou o mínimo possível no negativo, tá? Para quê? Para que os investidores comecem a falar, opa, peraí, acho que eu vou parar de tirar dólar do Brasil, eu acho que eles estão querendo arrumar casa, tá? Então, ou o governo faz a sua parte, ou a gente depende mais uma vez do agronegócio com aumento de exportações e de safra, que é uma boa notícia, que é o que eu tenho acompanhado aqui pelo IBGE, e também conversando com alguns setores aqui. E aí o que acontece? São duas pontas. O ideal, né, e o melhor dos mundos seria acontecer as duas coisas, tá? A gente tem uma boa safra, com mais entrada de dólares de exportações, e por outro lado, o Brasil conseguir fazer esse ajuste fiscal tão esperado, tão aguardado, mas que muita gente ainda não consegue acreditar. Vamos esperar aí o que o Haddad tem para nos mostrar agora no mês de janeiro.